E hoje nós estamos aqui no Jardins Itália para mais um tour completo dessa belíssima casa que já a localização dela diz muito sobre ela. Nós estamos aqui numa região um pouco mais elevada do condomínio, com uma vista livre e definitiva da sua parte frontal, que nós temos aqui do lado um outro condomínio que está sendo construído do outro lado, uma mata aqui na frente, então você tem uma casa sem vizinho de frente, com bastante privacidade. E é uma casa que foi pensada também nos detalhes, o projeto dela arquitetônico foi muito bem desenhado e ela traz alguns elementos que eu quero destacar com vocês, que vocês vão ver que faz muito sentido quando você enxerga ele como um todo. Por exemplo, na fachada, a gente tem aquela velha composição, né? Aquela famosa composição orgânico com industrial, onde você tem a placa cimentícia, mostrando ali as suas camadas, trazendo essa vibração para a fachada. E aí você tem esse elemento brisante vertical, que ele é móvel. Então ele traz também um conforto térmico, um conforto acústico, sem contar também que ele traz mobilidade para a tua fachada. Vocês estão vendo que o nível de acabamento dessa casa é muito superior, tanto o acabamento externo quanto você vai conhecer também o acabamento interno. Na escada mesmo do acesso lateral foi colocado toda a pedra de travertino romano, você tem aí o guarda-corpo em vidro também. O paisagismo vocês estão vendo que é muito rico, então essa composição da pedra com os elementos brisantes, com o paisagismo, traz esse conforto visual, né, esse aconchego, desde a fachada até os elementos internos. A casa está num lote de 740 metros, é um lote bem generoso, ela está com 410 metros quadrados construídos. É uma casa que hoje está com 4 suítes no andar de cima e embaixo você tem uma suíte de hóspede, você tem a dependência completa de empregados, você tem escaninho, você tem acesso de serviço. E quando a gente vai classificar uma casa como uma casa realmente de luxo, uma casa que está realmente no altíssimo padrão, alguns pontos ela obrigatoriamente precisa ter, como um arcabouço tecnológico, acessibilidade, nível de acabamento, assinaturas. E essa casa ela tem tudo isso. Ela tem uma usina fotovoltaica, é uma casa que você vai ver que ela está inteiramente climatizada, é uma casa que tem um projeto luminotécnico muito rico, irrigação, você tem a piscina com hidromassagem, com LED, então você tem uma casa com uma carga energética boa e a usina dela produz energia para alimentar ela e ainda sobra energia. A última conta de energia que o proprietário pagou aqui foi R$400, uma casa que está completamente equipada, com um monte de recursos, e é uma casa que tem uma acessibilidade, porque ela tem um elevador aqui embaixo. Então você consegue acessar o hall superior também sem precisar subir escadas, alguma coisa, você vai pelo conforto do elevador. A casa já vem também com o ponto de carregamento elétrico e a garagem, ela tem a possibilidade de você fechar, ela tem um portão automatizado aqui que você fecha. Se você quiser também deixar os seus carros mais protegidos, mais guardados, o proprietário ele tem alguns carros de maior valor e ele deixa esses carros lá dentro e ele fecha a porta para deixar um pouco mais protegido, apesar do condomínio de oferecer muita segurança. E como eu falei que a casa tem acessibilidade, você pode acessar o andar superior pelo elevador. E é por lá que eu vou receber vocês no andar de cima. Então, saindo do elevador aqui no andar superior, a gente já acessa o nosso hall de entrada da casa. E quando eu cheguei aqui pela primeira vez, eu consegui observar alguns detalhes nessa casa e eu quero compartilhar com vocês. Vocês podem ver que a casa é muito rica em elementos orgânicos, como eu disse. O sofá ele tem esse formato orgânico, você tem peças curvadas, as cadeiras com formato também orgânico, com couro, madeira. E aqui a gente tem algumas assinaturas, como por exemplo, o lustre ele é um Jader Almeida. Mas por que eu estou falando dos elementos orgânicos dessa casa? Vocês podem ver pelas imagens que é uma casa que é muito rica em paisagismo, você tem o teto todo amadeirado, ripado, e esse casamento desses elementos orgânicos, da mobília orgânica, com o teto e com o mobiliário trazendo essa forma orgânica, traz muito conforto, não só visual, mas é um aconchego que é até difícil de você explicar.
o porquê que você se sente tão acolhido na casa. Existe uma teoria, que eu gosto muito dela, que quando um ambiente ele é muito carregado com elementos orgânicos, como os objetos curvados, o uso de elementos naturais, como a madeira, as plantas, o couro, a pedra, isso relembra a nossa alma lá da época que a gente saiu do Éden. Então, que lá era riquíssimo, né, em elementos naturais. Então, essa teoria fala que quando você entra num ambiente como esse, você se sente extremamente acolhido, protegido. É interessante essa teoria. Quando vocês viram a fachada comigo, eu mostrei o elemento brisante. E eu queria reforçar com vocês porque ele traz esse conforto visual, porque ele quebra um pouco da iluminação, mas quando esse briso, você vira o briso, você vê que você tem uma vista incrível, né? Bastante iluminação natural no ambiente. Então é uma casa também muito iluminada, apesar de já ter um projeto luminotécnico muito gostoso, assim, muito bonito. A casa ela está carregada de automação. Todos os pontos da casa você tem automação, não só de iluminação, mas você tem ar-condicionados, você tem persianas, você tem as TVs, você tem a sonorização da casa, você tem a hidromassagem da piscina, tudo você controla pela automação. E eu vou mostrar a central de automação para vocês já já. Então o que a gente tem aqui na sala que eu gosto de destacar? Você tem duas poltronas maravilhosas, né, com essa assinatura. Você tem o sofá orgânico. Você tem esse mármore na parede, essa pedra lindíssima na parede, com um mobiliário que completa aqui a sua adega climatizada. Inclusive tem rótulos aqui maravilhosos dentro dessa adega. E ela tem a climatização, você consegue ver lá em cima que ela consegue receber a climatização externa. Então os teus rótulos ficam muito bem armazenados aqui. Então você tem essa transição para a tua área gourmet, mas antes disso você tem uma sala de cinema muito confortável. Tá? A mobília também nas cores bem neutras, umas cores bem confortáveis também. E detalhes, lembra que eu falo para vocês, as casas que são classificadas como imóveis exclusivos, de luxo, ela tem detalhes. Olha o sofá, você tem aqui um porta-copos, você tem aqui uma iluminação, que, né, às vezes você quer sentar aqui para fazer uma leitura, você não quer quebrar o clima de um cineminha, você tem aqui esse dispositivo ali no sofá, que é muito legal, essa luminária. Então a sonorização que também é bem robusta, uma belíssima de uma tela aqui compondo o seu ambiente, então você tem um cinema dentro de casa mesmo, tá? Que cabem aqui confortavelmente 5 pessoas muito tranquilas. Uma mesa maravilhosa, com 10 cadeiras, que você consegue confortavelmente receber aqui 10 pessoas para um jantar, uma mesa com esse formato orgânico. E esse formato não é só porque ele é bonito não, mas ele permite que você consiga ter contato visual com todas as pessoas que estão na mesa. Quando você senta, às vezes, numa mesa quadrada, você não consegue, às vezes, enxergar uma pessoa que está lá do lado. Tem que ficar aqui. Aqui não, aqui você consegue ter uma conversa, um momento íntimo, olhando assim, realmente para frente das pessoas. Então ela tem esse formato também por isso, não é só porque é bonito não. E aqui, para chegar no teu gourmet, você tem uma belíssima pedra também, uns quartzitos também, uma pedra muito bonita. Esse quartzito me lembra muito o quartzito Perla, mas ele é muito lindo, esse azul também muito bonito. Então você tem aí uma churrasqueira, né, junto com uma parrilheira também, muito usual, né, que as pessoas usam muito esse tipo de churrasco, a carne fica muito gostosa. Você tem aqui cervejeira, você tem adega na casa, né, então lembra que eu falei para vocês, a casa está muito equipada, você tem uma belíssima máquina de gelo também, então você consegue receber as pessoas de uma forma muito confortável. Você tem uma cozinha que ela é híbrida, porque ao mesmo tempo que ela abastece o teu gourmet, ela tem essa porta, essa marcenaria de correr, muito confortável também, que você ao fechar, você consegue isolar a tua cozinha. E você deixa ela também isolada. A cozinha ela tem a sua ventilação natural, porque você tem essa janela sobre a pia, então se você quiser abrir aqui, você tem uma circulação muito forte aqui na cozinha, tá? E aqui anexo à tua cozinha você tem acesso à tua área de serviço, uma área de serviço bem confortável também, bem generosa, com espaço para passaderia, secadoria. Você pode circular a casa aí por fora através de um corredor lateral que te dá acesso também ao lazer.
Uma coisa muito legal aqui da cozinha também é o padrão de escolha dos eletrodomésticos. Você tem forno, micro-ondas, fogões, você tem a coifa, tudo de marcas nobres. Então você tem Cuisinart, você tem Samsung, você tem Electrolux, você tem aqui várias Tramontina, você tem várias marcas aqui que compõem e que traz muita qualidade. Toda a marcenaria da casa, ela é da Estúdio K. Então a marcenaria também tem essa assinatura. E quando a gente sai daqui dessa área gourmet, para a gente poder completar o nosso lazer, nós temos aqui essas folhas de quase piso ao teto, porque você tem também uma iluminação superior. Então quando você abre aqui, você consegue integrar o teu ambiente completo de lazer. Olha isso. Porque elas escondem aqui. Então você acaba tendo uma integração real, completa, de todo o teu lazer, do teu espaço gourmet com a tua área de piscina, a tua área externa. E aqui todo o mobiliário também já é preparado para a externa. Aqui você tem... Quase caí. Aqui você tem um ônix também, um quartzito, perdão, fazendo um acabamento. E a piscina, ela tem um revestimento, que é um revestimento liso, mas de uma cor muito legal. Porque ele traz um aspecto natural, meio prainha aqui da piscina, sabe? Dessa área. Então ficou bem aconchegante. E é legal porque dá um aspecto maior de limpeza. Então você tem uma hidromassagem com vários pontos de hidromassagem que cabem aí bastante pessoas, né? Cabe muita gente aí dentro, então você consegue reunir tua família para curtir uma hidro contigo aí final de semana. Você tem um espaço de prainha, que é uma piscina que atende ao público infantil, e a tua piscina. E aqui no final nós temos um belíssimo pergolado que ele é iluminado, tá? De madeira nobre. Então se você quiser também fazer algum evento, fazer alguma coisa, você tem um espaço aqui muito agradável. Quiser colocar aqui uma cadeira de balanço, né? Se você quiser também trazer o mobiliário para cá, fica um ambiente muito gostoso, porque você tem toda essa vista. Contempla esse paisagismo riquíssimo aqui da casa, com esses elementos naturais, lembra? Da grama, da madeira, do paisagismo, da pedra, esse acabamento da fachada interna aqui com pedras naturais também, traz esse conforto, sabe? Esse aconchego aqui no ambiente. E esses elementos, vocês vão perceber que eles se repetem nos outros cômodos da casa, em outras áreas da casa. E o proprietário pensou até no corredor de acesso à área íntima, de você também aproveitar a iluminação natural. Vocês podem ver por aqui que você tem também vidro, você tem uma janela aqui que dá iluminação lá para o teu corredor íntimo, que acessa aos quartos. E aqui você tem um belíssimo banheiro para atender a tua área externa. É um banheiro completo, não é só um lavabo. E ele tem um padrão de acabamento muito superior também, acabamento no travertino, na cuba, você tem aí o box, né? E vocês acompanham que o banheiro é todo revestido, então é um banheiro realmente que ele caprichou até nos detalhes, né, desse banheiro externo. E agora a gente vai acessar a área íntima da casa. Nós estamos falando de 4 suítes aqui nesse andar de cima. Suítes bem generosas, todas elas cabem camas de casal, com bastante armário. E antes da gente acessar lá, eu só quero mostrar para vocês a central de controle da casa. A casa, como eu falei, ela é toda automatizada, você automatiza todos os ambientes e todos os elementos, como iluminação, você pode ligar ou desligar tudo, ou elementos únicos, a persiana dos ambientes, você tem aqui a refrigeração, as TVs, a sonorização, a hidromassagem da piscina, então você controla todos os ambientes da casa aqui por essa central e pelo aplicativo também, pelo celular. Então às vezes você está chegando em casa, você já quer deixar a tua casa climatizada, você já pode acessar ela da rua através do aplicativo, você chega aqui e já está tudo refrigerado, tá? E aí acessando o teu corredor íntimo, né, para ter acesso aos quartos, você tem essa porta que isola, né, uma marcenaria que isola aqui, pronto, você tem teu corredor íntimo isolado. E antes de a gente conhecer as suítes, lembra que eu falo para vocês, gente, a gente tem que olhar o produto que a gente está vendendo nos detalhes, né? As portas, elas vão de piso ao teto.
Isso traz muita amplitude, isso traz espaço, isso traz circulação para os ambientes da casa. Isso também é um detalhe que pouca gente se preocupa com isso. Isso mostra a qualidade da construção que a gente está vendo. Então você pode ver ó, que todos os quartos são bem espaçosos, os banheiros são espaçosos, você tem bastante armário em todos os ambientes, o nível de acabamento, né, dos quartos também é muito superior, a marcenaria, né, as persianas, todas elas você pode automatizar também, as persianas. Então a TV, você controla tudo através da tua central. Então você pode ver que os quartos têm bastante espaço de circulação, também refrigerado o quarto, tá? Todos os quartos com refrigeração, com projeto luminotécnico. A decoração da casa é uma decoração bem clean e ela é bem aconchegante. Lembra dos elementos que eu falei para você? Você anda pela casa, tem muito elemento orgânico, então a gente fica muito confortável aqui dentro. Acessando aqui ao corredor, é aquilo que eu falei para vocês, olha, você tem esse vidro embaixo que traz essa iluminação para o corredor, então fica bastante iluminado o ambiente. Aqui você tem mais uma segunda suíte, também com as esquadrias dando para o jardim. Então, tá vendo? Você tem todos os elementos dessa casa voltados para a linha orgânica. Então, é um quarto bem confortável também, bem espaçoso, com camas grandes, os banheiros bem espaçosos também, com nicho revestido, né, até o teto. E os chuveiros, são chuveiros de teto. Você tem ali a central de aquecimento de água na casa. E é legal um detalhe que eu percebi agora. Você tem o projeto luminotécnico do paisagismo externo e ele complementa a tua iluminação interna. Então isso aqui à noite deve ficar muito bonito, esse corredor íntimo aqui. Aqui na terceira suíte, ela está preparada agora como se fosse um closet. Então você pode transformá-la facilmente numa terceira suíte, que esse móvel ele é móvel, né? Essa escrivaninha ela é móvel, e aqui você pode transformar numa terceira suíte, e hoje ela está preparada para um closet, tá? E o banheiro também bem generoso, mantendo o mesmo padrão de acabamento, com os nichos também, então muito espaço, você vê que a casa tem muito espaço. E eu quero convidar você agora a conhecer a Suite Master, porque a Suite Master realmente ela está bem generosa em espaço. Você tem uma sala de dormir, vamos chamar assim, porque você tem uma cama king e você vê que você tem bastante corredor, você tem bastante espaço, você tem automação de persianas, você tem bastante marcenaria aqui e esse acabamento em pedra natural aqui complementando a cabeceira da tua cama, que trouxe também esse aconchego, essa volta ao Éden. Lembra que eu falei para vocês? A tua persiana com esquadria de piso ao teto, ela já abre automatizada só com o toque na persiana. E a esquadria com acesso a um jardim também, que te dá esse aconchego do natural, do volta ao Éden. A mobília, você vê que ela mantém essa característica orgânica. Aqui um closet muito generoso, com 12 folhas, 12 portas, 6 de cada lado também. Então, climatizado, então com bastante espaço, tá vendo? Cabem 2 pessoas aqui dentro, muito fácil, circulando. E uma sala de banho maravilhosa, com uma banheira de imersão, com essa vista maravilhosa, com um banho extremamente relaxante. Aqui onde você tem o contato direto ali com o teu jardim, com o paisagismo, com essa iluminação do teu jardim à noite e com bastante espaço. Você tem cubas, senhor e senhora, você tem os chuveiros de teto, senhor e senhora, então você tem bastante espaço na casa e vocês puderam perceber o nível superior de acabamento e o quanto se dedicou atenção aos detalhes e a casa inteira ficou alinhada com a proposta arquitetônica feita pelo projeto. E eu encerro esse vídeo aqui convidando você a vir conhecer essa preciosidade aqui no Jardins Itália, que é um dos condomínios hoje com maior busca aqui na região da GO 020. E se você quiser conhecer, eu faço questão de acompanhar você pessoalmente para que você possa viver essa imersão dentro dessa casa maravilhosa e convidar você a voltar ao Éden comigo nesse passeio aqui. Eu espero você, é só me chamar
aqui nesse vídeo, mandar uma mensagem pra gente, que vai ser um prazer chamar você aqui para tomar um café comigo.